Mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta conferência do primeiro módulo do estudo de cidadania cristã. E para facilitar, para assessorar esta nossa conferência da tarde, convidei a querida Fátima Fonseca, que é uma amiga já da Diocese, uma amiga do Senhor Bispo, trabalhou muito tempo com Dom Carlos lá em Belém, na pastoral da Arquidiocese, quando ele era bispo auxiliar de lá. É uma alegria para nós, professora Fátima, tê-la novamente. É uma amiga também pessoal. Vocês, a estirpe dela, viu? Grande educadora, socióloga, trabalhou muito tempo já por esta nossa capital, pela educação, por uma educação humanizadora, democrática na nossa capital e ajudou já também muito, muito, muito a igreja, seja no serviço pastoral, seja dentro da faculdade católica, da formação presbiteral. Professora Fátima, que já esteve conosco em outros momentos de fé e política, seja muito bem-vinda. É muito bom revê-la. Prazer é todo meu. Espero que as pessoas não fiquem assustadas, viu, pessoal? Essa série de atividades que a gente faz, elas estão sempre contemplando o bem comum, a nossa igreja, cada um de nós, para entender melhor o nosso papel, que é de grandes desafios. Então, é só uma prestação de serviço, não tem nada a ver com formas assim mais ostensivas de vaidade pessoal, mas foi que a caminhada da vida me levou para isso. Aí eu agradeço o convite do Vitor, porque eu acredito que é importante essa comissão, seja de Justiça e Paz, seja a Escola de Fé e Política, porque a igreja, ela hoje, se ela já era desafiada, hoje ela está muito mais com relação à defesa da vida. Como foi que eu pensei essa nossa conversa sobre fé e participação democrática? Eu pensei essa conversa a partir de algumas situações que a gente vai vivendo e que eu acredito naquilo que eu vejo dentro da paróquia ou dentro da própria igreja, que às vezes tem uma certa dificuldade das pessoas entenderem. Então, quando a gente fala de fé, tudo bem, as pessoas compreendem rápido, elas se esforçam muito para elas poderem testemunhar essa fé, mas quando se fala de participação política, aí eu já noto um certo recuo da grande maioria. Isso não quer dizer que não tenha uns que enfrentem com coragem essa discussão. E onde que eu vejo essa grande dificuldade? Eu vejo essa grande dificuldade, pode passando, porque todas as vezes que a gente vai falar de participação democrática, a gente fala de cidadania. E toda vez que a gente falar de cidadania, nós temos que falar no Estado. E aí vem um grande problema que nós temos para falar do Estado. Vocês que participaram, participam da igreja, vocês devem ter lido o texto da campanha da fraternidade de 2019, onde explorava bem o que é o Estado, como é que ele funciona e por que a igreja ela é chamada a intervir. Mas isso aqui só tem sentido para nós se nós compreendermos que o Estado ele se apresenta em várias dimensões. Então, quando eu falo Estado, tem uma dimensão que é o povo, são todos nós, habitantes, e mais quem chega aqui, se é migrante, se é refugiado, não, isso não vai ser o ponto central, ele está no Estado brasileiro, então terá que ser acolhido. O território, então, quando a gente fala de território, às vezes as pessoas elas não conseguem entender. O território é conjunto. Então, quando eu falo de território, eu estou falando de solo, eu estou falando de subsolo, eu estou falando de floresta, eu estou falando de água, estou falando de minérios, de agricultura, de rios, de agronegócios, de clima, de doenças, nesse momento a pandemia, mas tem outra, mas ela está matando muito mais. Estamos falando de ar puro, estamos falando de tecnologia, isso tudo é feito em cima da questão do território.
que neste caso assim, mais ampla, nós vamos chamar de natureza. E aí a natureza ela vai nos remeter, em termos de fé, lá para o livro do Gênesis, com todo aquele projeto de criação que Deus fez para nós e que recomendou ao homem que tomasse conta. Então, essa dimensão aí, ela está junto com aquela lá do povo, porque quando eu falo de pessoas, essas pessoas elas têm que comer, essas pessoas elas vão precisar ir na escola, essas pessoas elas vão precisar ter um trabalho, e aí a gente tem que fazer a diferença entre trabalho e emprego. Trabalho é feito por todas as pessoas. Todas as pessoas fazem trabalho. Por quê? Porque todos nós gastamos a nossa energia em alguma coisa. Pode até ser limpando a casa, pode ser acudindo a um doente, isso é trabalho. Mas quando nós falamos de emprego, essa mesma relação acontece, mas está intermediada pelo salário. Então, eu posso cuidar de alguém e esse trabalho se transformar em emprego? Sim, eu posso ser cuidadora de idoso, de criança, posso ser enfermeira, posso ser médica, tem vários elementos aí. Mas o centro não vai ser o trabalho, o centro vai ser o emprego. As pessoas estão fazendo todas aquelas atividades porque elas contam com um salário no final de uma quinzena, de um mês, ou de outra situação parecida. Então, quando nós estamos falando de trabalho, nós não devemos confundir trabalho com emprego. O emprego, a base dele é salário. O trabalho, nem sempre você é recompensado. Você faz o trabalho para ter um bem-estar comum. Então, eu varro a minha casa, não é porque eu estou almejando um salário, mas é porque eu quero ter um bem-estar e que pessoas que estejam comigo também tenham. Se eu lavo louça, é a mesma coisa. Eu lavo a louça não pensando só em mim, mas no bem-estar de todo o grupo que participa ali naquela casa. E assim também vai pela questão de escola, as mães, elas ensinam os filhos. Às vezes, elas ensinam dentro daquilo que elas sabem, mas é um trabalho, porque desgasta, leva tempo, exige muito esforço, então ele é tão valorizado quanto o emprego, embora nem sempre as pessoas elas façam isso. Mas quando a gente pensa em território e coloca dentro pessoas, tem também a questão da saúde. Não adianta ser um povo de pessoas doentes, porque elas não podem trabalhar, elas não podem se empregar, elas não podem formar famílias. Então, falar de saúde é, ao mesmo tempo, falar de uma situação que é desejada por Deus para nós, que tudo preparou para que essas coisas elas pudessem acontecer para nós. Fala em saneamento básico, entre outras coisas. Então, não podemos desligar o solo das pessoas. Por quê? Porque o solo é aquilo que faz com que a gente possa organizar a nossa própria vida. Aí você vai me perguntar assim, mas o que isso aí tem a ver com participação democrática e com fé? Tem a ver, porque o Estado ele tem um outro componente, uma outra dimensão que é chamada de governo. E quando nós falamos de governo, nós vamos participar diretamente disso ou não. Se nós tivermos uma idade convencionada pela legislação brasileira, e quando fala de legislação brasileira, a gente considera a Constituição Federal, lá nós temos que passar por algumas situações escolhendo os governantes. Então, nós vamos escolher o poder executivo, o poder legislativo, e vamos indiretamente escolher o poder judiciário. Que esse poder, a diferença dele é garantia de direitos e deveres para todos. E agora é uma situação que nós estamos nos deparando muito com esses embates aí colocados pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário, confrontando os seus vários entendimentos da vida. Então, veja só, nós temos uma coisa concreta, que é o chamado Estado, nós temos as expressões dele, que nós fazemos parte, nós temos aí o governo, que nós também fazemos parte,
E isso aí, dependendo da forma como nós compreendemos a nossa importância, a nossa fé, ela vai nos exigir mais atenção com aquilo que acontece dentro do Estado. Que no nosso caso, o Estado brasileiro, mas ele pode ser um outro Estado, como o Irã, Estados Unidos, Itália e outros qualquer, África, que nós sabemos que existe, porque pelo menos nos noticiários nós conseguimos acompanhar. Então, veja, esse é o primeiro elemento que nós temos que ter com muita clareza para a gente entender depois o que é essa participação democrática e quais são os desafios que ela traz para nós, porque ela traz vários desafios que vocês vão vendo no decorrer da conversa. Então, eu colocava aí para vocês, lembrando da questão da campanha da fraternidade lá de 2019, mas o que é, afinal de contas, a composição do Estado? A composição do Estado são pessoas. Essas pessoas, elas podem ser grupos, elas podem ser instituições, elas podem ser partidos políticos, elas podem ser sociedade civil, quer dizer, qualquer grupo desses, ele só funciona se tiver pessoas, se tiver gente. E na medida que tem gente, essas pessoas, elas vão olhando para aquilo que acontece de uma determinada forma. E ao olhar para aquilo que acontece, nós vamos ver olhares diferentes. Uma coisa é quando eu olho a partir da fé para uma dada situação. Mas que fé? Porque tem vários critérios de fé. Por exemplo, a ciência, ela tem que ter fé no que ela faz. Porque se o cientista ele diz uma coisa, depois ele diz, gente, não era isso, não, eu vou dizer outra coisa. Ele tem que garantir, ele tem que colocar a vida dele naquela situação para ele poder fazer isto que nós estamos chamando de ciência. A pessoa que joga na bolsa de valores, ou que investe, faz investimentos financeiros, ela também tem que ter fé. Porque se ela não tiver fé, ela não vai entrar naquele jogo, porque é um jogo, ela pode ganhar ou ela pode perder. Então, é a crença. Nem sempre a crença corresponde àquilo que nós, como católicos, nós entendemos sendo a nossa fé católica, porque nós vamos agora, daqui para frente, nós vamos começar a tratar assim. Fé cristã católica. Porque nós, dentro do cristianismo, tem vários grupos. E não quer dizer que todos os grupos eles partilhem da mesma crença que nós, católicos, participamos. E aí nós vamos avançando nessa conversa ou nesse entendimento, a partir das várias leituras, conforme eu vou dizendo para vocês, seja do texto base, seja da própria Constituição, que nós temos que ter garantias para usar, falar algumas palavras. Então, nós temos que ter autonomia, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter vontade de falar sobre o Estado. E por quê? Porque nós já sabemos que nós estamos dentro dele. Nós temos que falar da questão do governo com propriedade, porque nós também participamos dele. A gente vota. Votou bom, votou num candidato bom, votou no candidato. Isso aí é outra situação. O que importa é que você participou. Se foi bem ou se não foi, isso será avaliado pela história, mas você vai ter que escolher um governante. A partir desse entendimento de Estado e de governo, aí nós vamos dividir algumas pessoas lá. Umas nós vamos chamar de agente político, por exemplo. O cidadão ele foi eleito para ser prefeito da cidade. Ele vai funcionar ali como um agente político. Não, ele é um secretário de Estado, é a mesma coisa, ele é um agente político. Não, ele é um deputado estadual, ele é um agente político. Por que falar em agente político? Por causa da situação de trabalho que ele tem dentro do que nós vamos lá mais tarde chamar de participação democrática. Existe um aí, que a quarta palavra é um agente, mas ele é um agente público. Quem é esse agente público? O professor lá da escola municipal, ele é um agente público.
O porteiro lá da escola, ele é um agente público. O gari lá da rua, ele é um agente público. Em outras palavras, ele trabalha fazendo uma atividade que vai beneficiar todos nós. Entretanto, por vários motivos, nós não estamos realizando aquilo. Então, ele vem fazer aquela tarefa para o bem-estar da sociedade. E nós, como somos seres agradecidos, nós pagamos para ele um salário. Então, o agente público ele tem um emprego que corresponde à prestação de serviço que nós vamos precisando no nosso dia a dia. E que não é do mesmo jeito que o agente político. A professora ela pode passar até 30 anos e se aposentar como agente público. Mas o político nem sempre. Ele pode ganhar uma, duas, três vezes, depois ele pode perder, não vai mais. O secretário é secretário de Estado hoje, mas amanhã ele pode não ser mais. É essa mobilidade deles, essa mudança aí que tem que ser visto com relação ao agente público. Porque às vezes as pessoas elas fazem confusão entre esses dois tipos de agente. E elas exigem demais do agente público, quer dizer, do professor, do gari, do, sei lá, o porteiro da escola, e não exige tanto do agente político. Só que nós voltamos no agente político, não foi no agente público. O agente público, ele entra nessa dimensão do Estado ou por contrato ou por concurso. Aí você diz, não, por influência também. Tá certo, também por influência. Mas não deixa de ser um contrato. E ele só vai ficar lá por algum tempo. Já o concursado é diferente, ele pode ficar bastante tempo naquela atividade. Então, vocês observam que quando a gente está falando de participação democrática, nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Nós estamos falando de uma atividade que envolve muitas pessoas ao mesmo tempo. E pessoas com características completamente diferentes. Seja a nível de religião, seja a nível de escolaridade, seja a nível de trabalho, seja a nível de conhecimento do bem e do mal, você tem aí uma pluralidade de pessoas. E eles fazem parte, então, disso que nós estamos chamando de Estado. E para respeitar essas várias pessoas que têm dinâmicas de comportamento tão diferentes, em alguns momentos, o Estado ele tem que se comportar olhando para todo mundo. Aí você diz, mas como Estado? Eu não concordo com isso. Mas tem o governo, lembra do governo. O governo ele tem que contemplar minimamente as necessidades das pessoas. Eu posso até mudar essa palavra, chamar interesse das pessoas. Vocês, de manhã, devem ter escutado toda a questão que foi falada da economia, e vocês devem buscar isso também. Tem alguns elementos que, para que a gente possa falar esse termo de democracia, de participação, isso pode vir em questão da economia. É a economia que está nos forçando a fazer esse tipo de participação. Se tivesse tudo equilibrado, como foi em 1900 antigamente, quando as pessoas, mesmo que não fossem ricas, mas elas tinham alimentação, elas tinham o que elas precisavam, a participação política era pouca. A participação ela foi sendo exigida cada vez mais, porque algumas situações elas foram ocorrendo e que exigiram que essa participação ela se alongasse, ela se ampliasse e chegasse nisso que hoje nós estamos falando cada vez mais forte como participação democrática. E aí a gente volta para um outro quadro importante que está aí no próximo slide de vocês, que vocês provavelmente vão receber. Assim como nós temos nossas fotos, e às vezes eu posso fazer uma foto bonita ou uma foto feia, a mesma coisa é o Estado. No caso do Brasil, nós podemos falar desse Estado, então eu penso, essas coisas todas que eu acabei de falar, eu penso se olhar para o mapa, que é uma foto do Estado brasileiro. Aí eu vejo, olha, tenho tantos aí estados, poxa, eu moro no Pará, mas eu queria ir lá no Rio Grande do Sul,
Então, eu conheço o Estado brasileiro através de uma foto muito bem feita de quais são os elementos desse Estado brasileiro em termos de chão. Porque tudo quanto é unidade federada, aí eu vou mudar um pouco para não usar a palavra Estado, essa unidade federada ela pode se chamar Amazonas, ela pode se chamar Mato Grosso, ela pode se chamar Rio Grande do Sul, pode se chamar São Paulo, é uma unidade federada. E a cada unidade federada dessa, no conjunto, nós vamos chamar de Estado brasileiro, que tem um nome. O Brasil, o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. República no sentido de que nós compreendemos que nós temos que ter uma participação efetiva no governo e escolhemos como forma a votação, o sufrágio universal, como a gente diz. Federativa, porque onde quer que se esteja, nós vamos refazer o mesmo processo. Então, a gente vota a nível estadual, a nível municipal e a nível federal. As instâncias de poder, todas elas são contempladas nessa palavra aqui, chamada de federativa. E eu tenho outra forma de conhecer o Brasil, eu posso até não conhecer o mapa do Brasil, mas eu tenho outra forma, que é a própria Constituição. Quando eu vou abrir a Constituição brasileira, aí eu começo a ver que ela foi de 88, aí ela vai me dar um índice que diz assim, preâmbulo, por que essa Constituição de 88? Foi o que aconteceu para ela chegar? Os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, a organização dos poderes, a defesa do Estado e das instituições, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social, atos e disposições constitucionais transitórias. Então, como que esse Estado brasileiro ele funciona? E como eu falava lá na frente para vocês, os vários grupos eles têm interesses diferentes, essa Constituição ela vai sendo emendada. Ela vai recebendo emendas de acordo com aquelas pessoas que se sentem atingidas ou não por qualquer uma dessas leis que estão colocadas aqui, porque cada artigo desse é uma lei. Agora, ela tem que ser efetivada. E para ela ser efetivada, se essa lei, vamos supor que seja, direitos e garantias individuais. Você teve uma invasão lá na sua casa. Se você não for atrás do seu direito, provavelmente não haverá nenhum tipo de encaminhamento. Então, você vai ter que ir atrás. E aí, como é que eu vou atrás de alguma coisa? Eu vou ter que fazer uma ocorrência policial. Isso é Estado. Isso está ligado com o governo. As forças militares, elas correspondem a um governante. Então, de repente, na orientação do governante, pode ser que ele diga para as forças dele, de militares, olha, isso aí não é tão importante. Então, isso não vai ser dado grandes encaminhamentos para esse seu interesse ou para essa sua indisposição com relação ao Estado. Mas não tem nada que seja dito assim, olha, não adianta ter o Estado. Não adianta que as pessoas sintam problemas e não se organizem para resolvê-los, para solucioná-los, ou pelo menos para enfrentá-los. Daí a importância da Constituição brasileira. Sempre lá no seminário, na faculdade, não no seminário, mas na faculdade católica, eu tenho uma disciplina com os alunos que é chamada de organização política. Eu procuro mostrar para eles como é que funciona o Estado, o que é a Constituição, porque os padres, os agentes de pastoral, tem alguns que vão estar muito na linha de frente. Então, ele tem que saber o que é tributação e o que é orçamento. Nada vai acontecer no Estado se o governo não fizer a garantia da tributação e do orçamento. Mas isso a gente vai vendo devagar.
como nós falamos no Estado brasileiro, esse Estado brasileiro, ele tem direitos, todo mundo que está dentro do Estado brasileiro ele tem direitos e tem deveres. E onde é que eu sei? É aqui, na Constituição Federal. Alguns direitos nós chamamos os garantidores da cidadania. Então, eu sou chamada de brasileira porque eu tenho uma certidão de nascimento que diz onde foi que eu nasci dentro do Brasil. Então, isso me garante a titularidade de cidadã brasileira. Ah, mas eu morri, então eu tenho um atestado de óbito. Isso me garante que eu tenha ainda o respeito pelo Estado brasileiro. Porque se eu sou trabalhador, então o atestado de óbitos garante que alguém que seja meu dependente receba o que era o meu salário por algum tempo. Ou faz com que o próprio Estado ele se aproprie daquilo que é meu por conta de não ter nenhum tipo de descendente. O RG, que é a carteira de identidade, então, se você não tem carteira de identidade, você não existe para o Estado. Você pode até ter a certidão de nascimento, mas essa certidão de nascimento ela só vai ser válida enquanto participação democrática até você chegar na idade de ter a carteira de identidade, o RG. Porque se você chegar, você tem 20 anos, mas você só tem certidão de nascimento, você não consegue resolver nada. Você vai ter que fazer os outros documentos. A mesma história vai ser CPF, a mesma história vai ser título eleitoral, a mesma história vai ser carteira de trabalho. Então, isso garante a cidadania. Onde eu chegar com a minha carteira profissional, se eu tiver que me identificar e eu não tenho mais nada na mão, a minha carteira profissional serve como identidade. Por isso é tão importante que todas as pessoas tenham RG. Porque sem a registro geral, quer dizer, sem saber a qual número de brasileiro você pertence, se você é o milésimo, se você é o 49º, fica difícil olhar e dar uma referência da sua cidadania. O CPF, ele é um garantidor de cidadania porque ele corresponde aos nossos gastos. Como é que eu gasto e o que eu gasto? Porque eu posso gastar muito, ganhar muito, gastar muito, então eu tenho lá a Receita Federal, eu pago uma série de impostos e qualquer imposto que alguém pague, ela tem a titularidade do CPF. Por isso que quando eu vou no supermercado, alguém pergunta, quer o CPF nas notas? Porque isso o governo, através de uma instituição, de um órgão público, ele utiliza esses dados para posterior, para um posterior uso. Então, eu posso, se eu chego na escola, eu já tenho mais de 18 anos, então me é pedido a carteira de identidade ou o CPF, certo? Se eu quiser me matricular numa outra escola, no mesmo nível, na mesma modalidade, aí pode ser que eu não consiga, porque na hora que eu fizer a inscrição, vai bater número de RG ou número de CPF. E aí eles vão saber que eu já tenho uma vaga garantida pelo Estado. Então, são essas situações que vão fazendo com que a gente perceba os direitos, mas também perceba os deveres existentes. Também nós temos uma outra situação que chama garantidora de participação no governo. Então, quando eu quero pensar numa participação democrática, eu penso basicamente no governo, eu quero ter uma inserção no governo. E como é que eu vou me inserir? Primeiro, eu me insiro porque eu voto. Então, o voto é o sufrágio universal, todo mundo a partir de 16 anos deve votar. Se não quer, é outra história, mas deve votar. Da mesma forma, qualquer um de nós, de 16 até o tempo que quiser, pode ser votado. Então, ele pode se candidatar para poder fazer parte do governo do Estado. Ele já é Estado, mas agora ele vai entrar com um grupo específico chamado de governo.
A Constituição, ela coloca que todos nós podemos pertencer a um partido político, nós todos podemos ter acesso à informação, nós todos temos liberdades para se associar para fins ilícitos, aí eu coloquei lícitos, não, tá certo, para fins lícitos, nós podemos fazer cooperativas, nós podemos construir ONGs, associações profissionais, nós podemos ter o direito à propriedade, qualquer coisa, faço uma música, eu sou dono da música. Não, eu fiz uma dança, eu sou dono daquela dança. Então, tem que ser garantido, me seja garantido esse direito de propriedade, quer dizer, de uso que eu faço de algo que está sob a minha responsabilidade, o que eu criei desde o começo. Então, veja, aqui nós já temos duas situações específicas com relação ao Estado brasileiro, aos direitos e deveres. Existem comportamentos que garantem a cidadania e existem comportamentos que garantem a participação no governo. Um não exclui o outro. Por exemplo, eu não posso pertencer a um partido político se eu não tenho título de eleitor. E por que eu não posso? Porque a Constituição brasileira ela diz que toda pessoa, a partir de 16 anos, tem que votar. Então, se eu quero ser candidato, provavelmente já tenho mais do que 16 anos. E eu só posso participar da eleição se eu me colocar dentro de um partido. E para eu me colocar dentro de um partido, eu tenho que ter o meu título eleitoral, porque o governo, olha aí, é um órgão público chamado Tribunal Eleitoral, ele faz toda uma contagem de pessoas que vão votar, que vão ser candidatos, porque se ganhar, ele vai ter que fazer a proporcionalidade. Dependendo do tipo de poder, nós temos o executivo é a maioria absoluta, quer dizer, a metade mais um, dos votos válidos. E se for questão de deputado, vereador, isso implica proporcionalidade, porque às vezes tem as coalizões, às vezes tem as alianças, as parcerias entre os partidos, e isso faz com que tenha que dividir a quantidade de votos entre eles. E dentro dessa proporcionalidade, muitas vezes o candidato ele teve um número muito alto de votos, mas ele não entra para sentar, como eles dizem, naquela cadeira, porque a composição, ela instituiu que o partido majoritário era o tal, o X, e ele não fez candidato com essa quantidade de votos, mas ele tem a primazia no assento. Isso é uma situação que existe e é proporcionada como uma garantia também de direito que se tem. A proporcionalidade, o partido que tem o maior número de candidatos, aquele que tem mais tempo dentro da sociedade, eles vão adquirindo um know-how que é próprio disso, para eles poderem fazer alianças. Então, aí vem uma outra situação. E aí, eu não quero entrar nessa condição aí de governante, tá bom. Como é que eu vou participar? Ainda vamos ter várias situações de participação. Existe uma chamada audiência pública. Então, qualquer um de nós pode participar de uma audiência, nós vamos ouvir. Eventualmente, a gente fala, mas a audiência ela não tem poder deliberativo. Quando é feita uma audiência, tipo assim, olha, uma audiência pública sobre o que nós vamos passar agora, que já está acontecendo, o sistema eleitoral brasileiro. Então, você vai escutar, tem pessoas que vão falar a favor da urna, outros vão falar contra a urna, mas não tem deliberação. A gente vai levantar ideias. Onde é que vai ser tomada a decisão? Lá no Congresso. Aí lá entra o que a gente chama de representação. Nós não estamos lá para votar, mas nós não colocamos uma pessoa em nosso nome lá. Aí vem a palavra república. Nós aceitamos o princípio da representatividade. Nós, mesmo que não saibamos disso,
nós admitimos que ninguém pode fazer tudo, então, por conta disso, é melhor que algumas pessoas elas tomem a iniciativa em nosso nome para poder resolver o que estiver precisando. Então, a audiência pública é um mecanismo da participação democrática, é um instrumento, vamos chamar assim. Qualquer governante, qualquer pessoa pode fazer uma audiência pública. Então, uma escola, ela pode fazer uma audiência pública sobre a educação? Pode. Ela chama uma reunião, avisa, e quem estiver lá vai participar. Com prós, contras. É o lixo. Pode ter audiência pública sobre? Pode. Mas eu tenho algum problema com o lixo, mas eu não quero ir lá. Bom, aí já é você abrindo mão da sua participação democrática. Você não é obrigado, mas saiba que está sendo discutido lá. E saiba que, de uma forma, tinha representação que poderia, lá na frente, encaminhar o que até poderia ter sido a sua ideia, a sua sugestão. Nós temos conselhos gestores ou de conselhos de direito. A Constituição brasileira, ela previu 3, nos níveis municipal, estadual e federal. Conselho de Educação, Conselho de Saúde e Conselho do Meio Ambiente. Porque se entendeu que esses tipos, isso é tudo fruto da Constituição de 81. Se entendeu que a grande maioria da população do Estado, de alguma forma, estava envolvido com isso, ou com educação, ou com saúde, ou com meio ambiente. Então, se tivesse um conselho, provavelmente essas pessoas, representando organizações cooperativas ou um grupo da sociedade civil, eles podem fazer parte, eles podem ter assento. A diferença do fiscalizador aí é que os conselhos de direito, eles são paritários. Então, a mesma coisa, se nesse conselho tem 10 vagas, 5 vagas pertencem ao governo e 5 vagas pertencem à sociedade civil. Aí, ó. Portanto, se eu fosse participar onde você, nós já entraríamos como sociedade civil. A não ser que nós fôssemos um servidor público indicado para fazer parte daquele grupo. Então, o que vale do servidor público é a pasta onde ele está, não é ele. Ele pode ser substituído a qualquer momento. E nós temos conselhos que eles estão assim mais enraizados na sociedade e que qualquer um pode participar. Nós temos, por exemplo, os conselhos escolares. Qualquer pai pode participar das reuniões, qualquer pai pode se candidatar a conselheiro. Nós temos representantes de turma, que talvez seja o mais conhecido entre nós. A nível superior, nós temos DCEs, que são os grupos diretórios acadêmicos dos cursos. Nós temos conselho tutelar. Então, qualquer um de nós pode se inscrever para isso, para participar. Existem também mecanismos de participação democrática que a gente chama de conferências. As conferências, elas são espaços de debate e construção de pautas políticas. Pautas quer dizer interesses políticos. E ali vai ter um choque de atores sociais. Quer dizer, tem um choque entre o pensamento de pessoas ligadas a grupos. Eles são grupos exatamente porque eles não pensam do mesmo jeito. Então, vai ter confronto, vai ter choque. E dentro desse choque, vai ter sempre votação, que são as plenárias dentro da conferência. Você, na plenária, é colocado a situação que foi discutida no grupo e quem está presente vai aceitar ou não aceitar. Depois de ser encaminhado para o órgão respectivo. Se a conferência de educação, vai ser encaminhado para a Secretaria de Educação. Se for federal, para o governo federal. Se for municipal, para o governo municipal. A mesma história se nós formos fazer ou participar de uma conferência de saúde ou de saneamento básico. Então, aqui sempre a situação é proposição de políticas públicas.
Vê um exemplo. Eu ando todo dia na rua e eu me sinto incomodada com a forma de pavimentação daquela rua, de calçamento. Eu posso participar da conferência de transportes. Eu posso participar da conferência de infraestrutura urbana, porque vai falar da questão das ruas, da pavimentação, arborização, iluminação pública, etc, etc. Então, são conferências, são reuniões abertas, muitas pessoas, representação de muitos grupos, você vai ver ideia do arco da velha, como diziam os mais antigos, e aí você vai ter um momento de votar aquilo que considera que é importante para o seu grupo ou para a sua sociedade. Nós temos também os fóruns e as reuniões. Aqui, por exemplo, esse nosso instrumento aqui é uma reunião. Não chega a ser um fórum. Por quê? Porque o fórum ele é mais ampliado com pessoas que têm conhecimentos específicos daquela área ou interessados. Então, a gente pode montar um fórum para falar sobre catequese. Esse fórum, as pessoas que estão para lá, ou elas são ativas dentro da catequese, ou elas têm um interesse muito grande por aqui, ou estão coordenando alguma coisa ligada à catequese. Então, é um fórum. Mas eu sou curiosa no assunto. Tudo bem, você é interessado. Então, você se inscreve para participar. Nas reuniões, a gente é convocado. Vocês, por exemplo, foram convocados. Olha, vamos fazer um curso aí de fé e política. Quem tiver interesse no curso pode se inscrever. Então, você foi convocado para isso. Se responde ou não é outra história. E nós temos ainda um outro mecanismo de participação democrática, que é chamado de organização da sociedade civil. Então, o lojista, ele faz parte da associação. Ele pode ter um sindicato, mas pode ter uma associação. Por quê? Porque no sindicato todos se inscrevem. Na associação é diferente. Na associação pode ter um grupo de lojistas, pode ter um grupo de atacadistas, pode ter um grupo de distribuidores, porque o trabalho deles é muito específico. Por isso que, quando se formam esses grupos da sociedade civil, normalmente tem um que é mais amplo e tem um outro que é mais restrito. Nós também temos movimentos sociais, por exemplo, queremos a paz. Isso é um movimento social. As pessoas elas podem participar de eventos sobre a paz sem conhecer ninguém, mas elas gostam da ideia, elas acham que é por aí, então elas se metem na caminhada, elas se metem na reunião, elas vão participar livremente. O nome está dizendo, movimento social. É dinâmico. E aí você tem lá várias situações de luta, sempre vai ser alguma coisa contrária àquilo que se vive. Nós temos, sim, vários exemplos aqui em Belém, que você deve ter lá, movimento contra o lixão, que é o tratamento do lixo. Pode ser que para lá tenha associação de aposentados, pode ser que para lá tenha PAI, pode ser que aí tenha Cáritas, pode ser que aí tenha CPT, pastorais sociais, ONGs. Todos esses grupos aí eles fazem parte ou da sociedade civil ou de movimentos sociais. Por exemplo, CPT. CPT é sociedade civil. Por quê? Porque quem responde pela CPT é a Igreja Católica. Ela delega algumas pessoas para estarem lá na frente, mas, em última instância, quem responde é o bispo. Portanto, nesta situação, Cáritas, CPT, pastorais sociais, elas entram como sociedade civil, porque essas pessoas participam diretamente da Igreja Católica. O evangélico vai fazer a mesma coisa. O luterano faz a mesma coisa, o espírita faz a mesma coisa, o ateu faz a mesma coisa. Só que o ateu, a não ser que ele faça parte de um grupo que ele se chama assim, Associação das Pessoas que não acreditam em coisa nenhuma. Se eles formarem essa associação, eles podem participar de qualquer que seja a dimensão discutida na sociedade. Só que já se sabe,
eles fogem de todas as opiniões que as pessoas normalmente possuem sobre um dado movimento dentro da sociedade. Isso aqui é muito importante para nós, porque quem está na linha de frente, por exemplo, quem trabalha com pastoral da criança, quem trabalha com pastoral carcerária, quem trabalha com pastoral do meio ambiente, quem trabalha com a pastoral da sobriedade, quem trabalha com a pastoral da família, quem trabalha com a pastoral da juventude, quem trabalha com catequese, quem trabalha com pastoral carcerária, essas pessoas, elas estão diretamente ligadas à garantia de direitos. Se ela não sabe de onde vem essa garantia de direito, num primeiro momento, ela não consegue nem abrir a boca nas reuniões. Ou ela vai ficar intimidada quando alguém vai falar sobre isso, porque ela sabe que ela não entende aquela coisa, ela não tem como contribuir. Então, ela deixa de ir na reunião. Deixando de ir na reunião, a gente perde assentos. E perdendo assentos, a nossa voz não será escutada por grupo nenhum. Veja que eu colocava para vocês os vários mecanismos da participação democrática. Nós não temos participação democrática se a gente fica sozinho na nossa casa, resmungando na nossa casa. Isso não é participação democrática. Isso é lamento, é outra história. Mas também não tem para onde coar isso daí. No máximo, você vai lamentar, os seus filhos vão ficar com raiva, o marido vai dizer, ou a mulher, de novo a mesma história. Provavelmente um outro vizinho vai se sentir incomodado, vai lhe dar um gelo, porque não tem como ecoar. Mas qualquer lamentação, qualquer insatisfação que nós tivermos, o fórum, quer dizer, o lugar para onde a gente tem que direcionar é para a nossa participação democrática, entendida como várias formas de participação. Mas aqui nós temos também um problema, porque a maioria trabalha o dia inteiro, então não tem como participar de todos esses movimentos. Por isso que, dentro da nossa fragilidade, nós vamos escolhendo algumas coisas para participar. Mas não quer dizer que só porque a gente não participa do grupo que discute o preço da carne bovina, não tenha gente fazendo isso. Agora, se eu gosto de carne, se eu tenho pouco dinheiro, então provavelmente eu tenho alguma afinidade com eles. Por isso, eu posso me interessar pela questão. Um elemento importante dessa nossa conversa está sempre relacionado também a um elemento do Estado que nós temos que fazer diferença. Uma coisa é política de governo, outra coisa é política de Estado. Aqui na Constituição tem as políticas de Estado. Qualquer governante tem que se comprometer a cumprir isso aqui. Política de governo é diferente. Cada pessoa que governa é pertencente a um partido político. Cada partido político tem a sua bandeira de trabalho. Tem seu estatuto, tem as suas normas, tem as suas coisas com as quais ele quer se comprometer. Então, normalmente, as políticas de governo, elas geram insegurança. Por quê? Porque a gente nunca sabe quem é que vai ficar, de fato, no poder na próxima gestão. Não se pode exigir deles determinadas coisas, porque se não tiver um amparo legal, não vai poder acontecer. Cada vez que muda de governo, vem essa ansiedade, como nós somos agora. A gente queria uma coisa, aconteceu outra, e no meio de tudo isso a gente ficou. Então, nós temos uma dúvida, o que vai ser, o que o próximo governante vai fazer? É frágil, portanto. Já as políticas de Estado, como elas são garantidas pela Constituição, ela tem uma segurança jurídica. Isso significa o quê? Que alguém no Congresso vai se opor, que alguém no Judiciário vai se opor, que alguém na OAB vai se opor, que alguém na Igreja Católica vai se opor. Por quê? Porque a base, aqui, é um direito garantido. Se está garantido, o governante ele não pode
dizer que não vai fazer, ou ele não pode nos prejudicar por conta disso. O certo é que esse tipo de garantia constitucional deveria ter uma continuidade, então cada governo deveria se comprometendo em fazer cada vez mais essas políticas de Estado. E por conta disso seria um governo forte, quer dizer, as necessidades da população, elas seriam contempladas em sua maioria. Totalidade não é possível, mas na sua maioria se conseguiria algumas coisas. Um exemplo que a gente pode ver dessa política de governo, política de Estado. Se eu abrir a Constituição brasileira, bem nessa primeira parte, que fala sobre a República Federativa do Brasil, diz assim, ó, todo brasileiro tem direito à cidadania, à dignidade da pessoa, aos valores do trabalho, ao pluralismo político. Então, eu me pergunto, escuta, e se eu estiver com fome, eu estou amparada aqui? Está, porque aqui está falando da dignidade da pessoa humana. E aí nós estamos assistindo hoje uma série de reportagens falando sobre a miséria no Brasil, que aumentou demais. Então, por que se está falando disso? Para dizer que na política de Estado, as pessoas elas tinham que ter garantia de dignidade humana. Que não comesse 3 vezes ao dia, mas pelo menos uma alimentação diária ela deveria ter direito de alcançar. Como vai fazer isso? Se ela não tem habilidade, aí vamos discutir. Mas o Estado teria que enxergar essas pessoas. E quando ele enxerga essas pessoas, o governo tem que fazer valer o que está na política de Estado. Então, você já vê que aqui tem uma quebra de braços, né? O governo vai puxar para um lado e o Estado vai puxar para outro. Uma queda de braços. Se a sociedade toda se organiza, quem ganha a parada são as políticas de Estado. Se só algumas pessoas se organizam, quem ganha a parada é o governo. Nós vamos estar sempre metidos nesse meio, ou para um lado ou para o outro. Não dá para ser coluna do meio. Por que não dá para ser coluna do meio? Porque se eu me tornar uma pessoa que eu não assumo determinadas dimensões, significa que a dignidade humana, para mim, não interessa. Eu tenho emprego, e estou pouco me lixando com quem não tem, então eu não estou conseguindo enxergar a dignidade humana. E no nosso caso, isso é mais sério ainda, porque a nossa fé, ela diz que todos somos filhos de Deus. Então, todos nós temos dignidade. Se todos nós temos dignidade, e isso nós não vamos poder fazer, cada um de nós individualmente, é o Estado que tem que fazer. Essa questão da fome, como é que a gente vai resolver isso? Pode ter milhares de pessoas fazendo cesta básica para distribuir, mas o problema são 14 milhões, sabe o que é isso? Como é que nós vamos ter cesta básica para dar para todo esse povo? Então, isso tem que ser uma política de Estado. O que a gente pode discutir é, sim, como com quais condições essa política de Estado vai ser utilizada. Aí eu posso chamar de renda mínima, eu posso chamar de auxílio emergencial, mas a própria Constituição, ela diz que quando a gente tem direito à dignidade, tem um certo percentual em dinheiro que a gente tem que receber, que é chamado de cesta básica. Então, é feito um cálculo econômico em cima de 6 ou 7 produtos que diz, olha, se as pessoas tiverem esse produto aqui, a dignidade dela está garantida como pessoa. E aí vem o salário mínimo, por isso que tem salário mínimo, que é para a gente poder entender essa história aí de dignidade. Então, por princípio, a dignidade ela vem pela escola, ela vem pelo trabalho, ela vem pela organização, ela vem pelo saneamento básico, porque isso vai somando condições das pessoas elas viverem melhor. Vocês devem estar me perguntando, se perguntando assim, sim, mas como é que vai fazer esse negócio? Se você olhar aí no slide, você vai ver uma situação de aglomeração urbana.
uma cidade. Quando qualquer lugar cresce demais, algumas pessoas não terão condições de satisfazer as suas necessidades básicas. Por exemplo, nós estamos na Grande Belém, vocês estão aí no Castanhal, aí vocês percebem que, a partir de um certo tempo, aí em Castanhal começou a ter grandes supermercados, antes não tinha. Você começou a perceber que tem uma série de bancos, antes não tinha. Você começou a perceber que tem muitas empresas que antes não tinha. Você começa a perceber que tem muita gente que precisa andar de ônibus e os ônibus estão insuficientes. Quando esse monte de coisa começa a aparecer, nós dizemos que é resultante da aglomeração urbana. Então, uma série de situações, eles vão acontecer e que vão forçar a própria sociedade a se posicionar, ou força o próprio governo a se posicionar. Por exemplo, se tiver muita gente precisando de casa e não houver uma possibilidade das pessoas terem as suas casas, elas vão começar a ocupar os terrenos que existem vazios. E aí você vai envolver a justiça, porque alguém vai se dizer dono, vai pedir reintegração de posse, ou o dono é o próprio Estado. Então, se o dono é o Estado, cada um de nós tem direito nessa terra, vai criar várias situações de enfrentamento entre as próprias pessoas, entre a própria população. Por isso que o governo, de alguma forma, tem que estar atento às políticas de Estado, porque lá está previsto, pelo menos minimamente, o direito à educação, à habitação, ao saneamento básico, etc, etc. Não vamos dar um nome para isso de políticas públicas, que vocês devem ter acompanhado pelo texto da campanha da Fraternidade de 2019, que nós já vimos que nós não podemos resolver os problemas de todo mundo. Agora, nós podemos nos interessar por isso. E na medida que a gente se interessa por isso, nós vamos começar a pensar em soluções. As políticas públicas, elas são soluções utilizadas para determinadas necessidades das pessoas que têm como um agente financiador o Estado, que são todos nós. Então, a política pública, ela surge como uma situação dentro da sociedade que o Estado absorve para ele poder financiar a existência dela. Nós temos várias políticas públicas. Exemplo, a educação. Numa cidade grande, nós temos uma quantidade enorme de famílias que não teriam como pagar uma escola particular para os seus filhos. Aos poucos, essas pessoas começam a ficar insatisfeitas, começam a reclamar, começam a criar problemas, a reivindicar, etc, etc. Então, o governo, mediante aquilo que foi colocado para o Estado, ele vai começar a construir escolas em algum lugar. Aí uma hora é escola para ensino médio, outra hora é para ensino fundamental, outra hora é creche, outra hora é pré-escolar, quer dizer, tem que encontrar um jeito de fazer isso. Vai fazer todas as escolas que precisam? Provavelmente não. Pela nossa experiência, a gente já viu que não. Mas a gente já viu também que tem governo que faz mais que outros. Então, essa é nosso parâmetro de comparação. Quando o governante ele faz acontecer a Constituição brasileira, ele amplia os direitos dentro da sociedade. Quando ele vai retirando direitos, vai deixando cair a escola, ele vai deixando de contratar professores, não tem merenda escolar, o transporte escolar está precário, ele vai restringindo os direitos. Porque tem gente que vai deixar de vir, tem gente que vai ficar tão incomodado com aquilo que não vai ver mais necessidade ou valor, e aí nós vamos vendo uma série de coisas
que implicam exatamente nessa participação democrática. As pessoas elas passam a não acreditar no Estado, não acreditam no governo, e ela também não acredita nela mesma, porque ela é Estado e ela é, ao mesmo tempo, governo. Então, vocês observam que, quando nós estamos falando da questão da participação democrática, um elemento importante para a gente poder entender é assim, eu me importo com o que está acontecendo com as outras pessoas? Porque se eu me importo, eu fico incomodado. Se eu não me importo, para mim vai ser tudo a mesma coisa. Eu estou bem, eu tenho casa, eu cuido bem dos meus filhos, eu tenho emprego, os meus filhos estão crescendo, vão arranjar um emprego, porque eles têm escola. Quer dizer, eu não me importo, só o que está funcionando para mim é a minha vida, a minha família, meus amigos. Isso aí está em primeiro lugar para mim. Isso vai ser uma questão de fé. Por quê? Porque nós somos católicos, apostólicos, romanos, exatamente pela caracterização de um ensinamento que diz que nós somos fraternos entre nós e que o reino de Deus vai ser construído por nós. Então, não vai se criar reino de Deus se um tem tudo, o outro não tem nada. Até pelos ensinamentos que a gente vai tendo, né? Então, você vai observando que as necessidades elas vão se transformando em problemas sociais. E nós podemos não estar dentro desse problema social. Mas pela fé que nós temos no ensinamento de Jesus, por conhecer a Bíblia, desde o Antigo Testamento, de ver que o sofrimento do povo era escravizado por um outro, não tinha direito a nada, ele desce e vai intervir na história. E depois, através dos vários profetas que ficam denunciando, nós temos aí uma base de ensinamento como fé, para a gente poder dizer, olha, se isso não me incomoda, então quer dizer que a fraternidade aí, ela está capengando. Se eu acho que tem que ser deste jeito e não vejo a situação do outro, aí também nós vamos nos organizar. Se eu não acreditar na sociedade civil, eu vou ficar sentada e vou esperar a morte chegar, porque de alguma forma ela vai chegar. Exemplo, se a bandidagem aumentar muito e tiver enfrentamento com a polícia, eu posso levar uma bala pela cara. Então, foi-se a vida. Se a escola não funcionar, o que vai ser dessa garotada, dessa juventude? O que vai ser dela? Eu não estou falando do jovem que está dentro da igreja, porque a juventude é muito mais ampla do que esses que estão na igreja. Então, se essa situação da sociedade civil alguém não enxergar, fica difícil a sobrevivência mais tarde, não é agora. Talvez agora a gente nem note esse desafio, mas lá na frente nós vamos ter as consequências disso. Por que tem tanta gente pedindo esmola na rua? Por que tem tanta gente morando debaixo da ponte? Por que tem tanta gente que não consegue mais ser agricultor? Por que tem tanta gente que não consegue mais ficar na família, vai embora e larga, abandona tudo? É porque os seus direitos, de alguma forma, eles estão garantidos. Então, quem consegue olhar para isso, vai se organizar. Ah, é pastoral familiar. Pastoral familiar é sociedade civil organizada. Aí você diz, não, mas não tem todo mundo lá. Não tem mesmo. Mas tem pessoas organizadas que estão olhando de uma situação, muitas vezes até privilegiada, para a maioria que está sem esse direito garantido. Então, eu acredito nas associações de moradores, com todos os seus defeitos, eu acredito. Eu acredito nas comunidades missionárias de base, como você queira chamar. Eu acredito nas capelas, porque isso é sociedade civil organizada. Eu acredito na organização dos professores. Ah, mas tem grego e tem troiano. Bom, eu não tenho nada a ver com essa história. Os gregos e os troianos, lá na Bíblia já apareceu. Joio e trigo. E tinha um lá que dizia, senhor, tu quer que a gente vá lá arrancar o joio? Não, isso não é problema de vocês, isso é problema meu. Então, a sociedade civil organizada, de alguma forma, ela faz com que a gente tenha perspectiva de vida digna.
É por isso que eu acredito. E a igreja? Olha, a igreja ela tem dois grandes grupos dentro dela. Tem um grupo que está bem demais e é egoísta. Conhece toda a Bíblia, participou de tudo quanto é sacramento, leu tudo quanto é livro de liturgia, mas ele é egoísta. Aí não interessa se ele é leigo, se ele é hierarquia, não interessa. Então ele já arrumou a vida dele, ele acredita em determinada situação. E tem um outro grupo que vê tudo isso e diz, mas está errado, dentro do projeto de Deus está errado. E nós vamos ver posturas diferentes. Tudo é igreja, mas tem posturas diferentes, mas é igreja. Quem sabe, aquele que está naquela posição tão cômoda, um dia ele não se converte, porque também nós trabalhamos com processo de conversão, né? Ele olha, o que é conversão? Conversão é olhar para a situação como um todo, a partir de si, e chegar a uma conclusão que aquilo está errado. E quando você vê que aquilo está errado, você vai mudar de posição, vai mudar de comportamento, vai mudar de estilo de vida. Aí você começa a enxergar a sociedade em um outro ângulo. E olha o que está acontecendo com a maioria, não com a minoria. Então, nesse sentido, a posição da igreja, enquanto CNBB, lá na faculdade, tem vezes que os meninos me fazem até rir, porque dizem, professora, a CNBB é comunista. Eu digo, tá, o teu bispo vai lá na reunião da CNBB, então o teu bispo é comunista também, porque ele estava lá, ele votou. Não vai para aquele documento azul, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja, se não tiver sido voto. Mas ele não concorda com isso. Bom, aí tem que se submeter a uma participação democrática, que a maioria acreditou que era aquele o caminho. Mas a igreja também trabalha com a questão da liberdade individual. A gente não pode se perder nisso daqui. Nós somos livres. O ensinamento está aí. Mas nenhum de nós é obrigado a fazer. Isso é uma questão de fé. Então, eu posso ter fé e dizer, não, toda a minha vida está direcionada para a vida eterna. Pronto, uma questão de fé. Não vou discutir. Tem outro que vai dizer, não, toda a minha vida ela está valorizada, ela está determinada para a fraternidade, porque assim a sociedade vai viver melhor. É uma questão de fé. Então, o nosso raciocínio, sempre como fé, ela é muito mais exigente do que para qualquer outra pessoa. Tem uma pessoa que não vai se colocar nunca esse problema de maioria. Vocês acham que as famílias milionárias do Brasil elas estão preocupadas com isso? Não. Vocês acham que tem uma família altamente miserável que está preocupada com isso? Não, também. Um, porque não interessa. E o outro, porque talvez não lhe tenha sido dado condições para que ele pudesse pensar sobre essa situação. Então, a nossa igreja, ela é assim. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vai ver todos os campos que Jesus, ele estava sempre orientando os apóstolos, cuidado com o fariseu, o cara chegando lá, olha, ele não lava a mão. Aí vocês veem a resposta que Jesus dá para ele, né? Não, mas olha, o mestre de vocês não paga imposto, não? Aí a gente vê que Jesus faz com relação a imposto. Quer dizer, ele conhece, ele sabe o que é Estado, ele sabe o que é gente egoísta, ele sabe o que é gente que está criando confusão para colocar ali maus lençóis, ele sabe tudo isso. Então, ele tem uma posição ali sempre firme. Essa é a vontade do meu pai, é essa que eu vou fazer, mesmo que eu seja levado à morte. Porque poderia ser diferente? Podia sim. Se o cidadão lá, o sumo sacerdote, não fizesse toda aquela jogada, não se chegaria à morte de cruz. Se o Judas tivesse entendido o projeto que ele estava colocando para as pessoas, ele não teria também traído Jesus, porque ele estava lá, ele conviveu, ele viu como era a situação, mas ele não estava convencido disso. Eu coloco essas situações para que vocês não endeusem nenhum lado, nenhum outro. Mas vocês vejam cada um de nós como pessoas. E nós temos uma fé, e dependendo da nossa situação de vida, do nosso coração, da nossa misericórdia, por isso que nós falamos tanto em misericórdia, a gente
ver o que está acontecendo e, pela fé, nós vamos nos colocar para fazer alguma coisa. Que pode ser muita, pode ser pouca, mas todos nós podemos fazer. Quando eu digo para vocês que a nossa fé está embasada, nós temos toda uma forma de enxergar através da Bíblia a dimensão da pessoa, a dimensão do próximo, a dimensão do sofrimento, a dimensão da fraternidade, toda essa dimensão da salvação do homem. Então, nós conseguimos, pela fé, enxergar tudo isso. O que eu vejo, que às vezes há uma certa dificuldade, é você transferir, tirar isso da igreja e jogar para o Estado. Aí você já fica em dúvida e tem alguém que é tão inseguro que diz, será que o bispo vai concordar que faça isso? Será que o padre vai concordar que faça isso? Nessa situação, nós temos que nos perguntar com seriedade, o que eu penso disso? Está certo dentro do projeto de Deus? Que é a fraternidade, a justiça, a partilha, a comunhão, e todos aqueles comportamentos que a gente conhece bem, nós da igreja, quem entra nesse grupo de fé e política tem que ser um grupo amadurecido, na fé e na sociedade, porque senão ele vai se desgostar bem rapidamente e aí não vai dar muita coisa. Então é aí que estão os nossos desafios, ou aí estão os nossos desafios da participação democrática. Porque não dá para fazer a participação democrática com este nome lá dentro exatamente da catequese, da liturgia, do conselho pastoral, porque se acontece, ela acontece numa outra dimensão, ela não é democrática. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que a igreja ela tem toda uma organização e dentro dessa organização já tem as pessoas que vão tomar decisões. O que acontece é que ele pode levar em conta o que está sendo falado e assumir isso daí. Ou ele pode ouvir dizendo, ó, isso é besteira, não, isso aí tem outras coisas mais importantes para fazer. E por conta disso, ele vai protelando determinadas atividades que deveriam ou não acontecer. O que faz com que a gente tenha mais coragem ou menos coragem? É a fé. Porque nós entendemos que nós estamos dentro do mundo que é a economia. Essa economia ela vai diferenciar cada um de nós, ela vai dar para alguns um status maior do que para outros, porque uns vão ter mais dinheiro que os outros. O desafio ele é permanente. Então, não é porque está este governo aqui hoje, é o governo, qualquer um que for eleito. Qualquer um que for eleito tem que passar pelo crivo do nosso entendimento do que a gente conseguiu colocar aqui na Constituição e muitas vezes daquilo que nós vamos tendo necessidade. Por exemplo, em 1988 não entrava em discussão a questão das águas dos rios. Não entrava em discussão isso. Não se via que o rio estava poluído, que tinha muito plástico dentro da água, que os animais... Então, isso começou a mobilizar a sociedade civil organizada, não é todo mundo, a sociedade, e isso apareceu em forma de qualidade de vida. Então, se ficou batendo. Nós precisamos de qualidade de vida, nós precisamos de água potável, nós precisamos de não sei o quê, nós precisamos que a água sirva para a nossa vida. E aí foram surgindo coisas e leis que nem eram previstas, mas foram porque a grande questão era a dignidade da vida.